Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os bolsonaristas, eles ficam com muita graça e não respeitam aquilo que foi combinado, inclusive com a justiça. É justamente o caso do Felipe Martins. Felipe Martins é aquele assessor do Bolsonaro que está envolvido no golpe de Estado. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele multou em 20 mil o assessor de assuntos internacionais do genocida Bolsonaro. Exatamente. O Felipe Martins, que é um dos denunciados pelo golpe, pela tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Agora, a medida foi tomada após o Felipe Martins aparecer em vídeo publicado nas redes sociais pelo advogado dele, o Sebastião Coelho. Sebastião Coelho é aquele que fez a maior firula no Supremo Tribunal Federal quando teve o julgamento do Bolsonaro, do grupo, chamado Grupo 1. E esse Felipe Martins, acho que está no grupo 2, que vai ser julgado ainda esse mês, eu acho que dia 22 e 23. E tem outra, esse assessor do genocida, ele está proibido de usar as redes sociais desde o ano passado. Quando ele saiu da prisão e passou a cumprir as medidas cautelares. E além da multa, Felipe Martins deverá prestar esclarecimento no prazo de 24 horas sobre a publicação. E olha bem o que tinha definido o ministro Alexandre de Moraes. Olha bem, abre aspas. Aplico multa de 20 mil pela referida postagem no perfil Desembargador Sebastião Coelho na plataforma Instagram e determino que o denunciado preste esclarecimento no prazo de 24 horas sobre as razões de desrespeito sob pena imediata de conversão das medidas cautelares em prisão, decidiu o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o vídeo que motivou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi publicado no Instagram do advogado. E na gravação, o Sebastião Coelho disse que foi ao Fórum de Ponta Grossa, no Paraná, onde o Felipe Martins mora, para acompanhar a apresentação semanal dele na Justiça, conforme determinou o ministro Alexandre de Moraes. Agora, segundo o advogado, a apresentação todas as segundas-feiras é um absurdo e foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes para desfazer uma prisão preventiva. E ele fala que é por fato de uma prisão inexistente. E em agosto do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura
do ex-assessor do Bolsonaro após ele ficar preso por 6 meses. É engraçado que as outras pessoas, inclusive, ficam 2 anos. Tem muitas que ainda estão presas e nem condenada foi. Está com prisão preventiva. Esse daí, ele teve o maior boi. Ficou 6 meses e o ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão preventiva dele e colocou essas medidas cautelares. E ele pisou na bola e agora o ministro Alexandre de Moraes determinou que cada postagem ele vai ter que pagar uma multa de R$ 20.000. Agora o ministro determinou a soltura, na época, desse Felipe Martins, que ele era assessor do genocida, quando o genocida era presidente, após ele ficar preso por 6 meses. E a prisão preventiva foi convertida em medidas cautelares, como comparecimento semanal à justiça e a proibição de sair do país e também de usar as redes sociais. Agora, o Felipe Martins, muito espertinho, ele foi denunciado no núcleo 2 da trama daqueles que tentaram dar o golpe de Estado. E serão julgados, como eu já tinha falado, dia 22 e 23 desse mês, quando a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir se ele se torna réu pela acusação de promover ações para sustentar a permanência ilegítima do genocida Bolsonaro, que queria dar o golpe de Estado no poder. Agora, a Agência Brasil procurou a defesa de um Martins que não se manifestou. Agora, o espaço, diz a Agência Brasil, o espaço está aberto para as manifestações. Agora, o Felipe Martins vai ter que pagar R$ 20.000 por cada postagem. Por cada postagem. E tem outro também. A tentativa que teve lá domingo do Malafaia sobre o ministro Alexandre de Moraes, está dando o que falar. Mas o negócio é que eu queria falar sobre o Felipe Martins, que tentou, junto com o Bolsonaro, dar o golpe de Estado na nossa democracia. E agora está pagando pelo erro que cometeu. Porque eles acharam que ia ficar numa boa e que ele ia ficar no poder como assessor do genocida Bolsonaro muito mais tempo, inclusive achando que ia ficar eternamente. Porque o objetivo do Bolsonaro era dar o golpe e implantar a ditadura no Brasil. E ele ia ficar como ditador eternamente. Esse era o objetivo do Bolsonaro. E esse Felipe Martins era o assessor de assuntos internacionais do genocida, que agora vai ser julgado dia 22 e 23 e vai passar a ser réu. Aí vai para a cadeia, não vai ter boi. Não vai ter moleza, não. Certo?
Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.